Não tem muito assunto para falar, não, mas o assunto que eu tenho para comentar com vocês, a pedra já estava cantada semana passada aqui na Band News FM e também no Jornal da Band, não deu outra. Hoje, segunda-feira, a semana, portanto, começa com paralisação de caminhoneiros em Minas Gerais, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Espírito Santo e no Ceará. Vê para nós, querido Felipe Bueno, qual é a alta do diesel até agora? Claro. Então vamos lá, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo, Ceará. As informações que eu tenho aqui no Rio de Janeiro também, Barão. Nas refinarias, 25%, passa de 25% só nesse ano de 2018. Então, olha, 25% de alta numa inflação que está na faixa de 2%. Por que isso? Porque a Petrobras passou a fazer as transferências automáticas de aumentos e, eventualmente, de reduções, se houvesse, mas não houve redução no preço dos combustíveis, no preço internacional do petróleo. Consequência, com esses repasses automáticos, que é a política de preços que a Petrobras adotou, subiu o dólar, subiu o barril do petróleo no mercado internacional, aumenta o preço da gasolina. Como o barril do petróleo está regulado em dólar, a alta do dólar ainda aumenta ainda mais esse problema. Tem outro número interessante aqui, Boechat. Desde 3 de julho do ano passado, quando começou essa política, a valorização do diesel foi de 57%, ou seja, o dobro praticamente do que a gente está falando aqui, 57,78%. Então nós estamos diante da seguinte brincadeira, 57,78% em um ano, pode-se dizer, e 25% apenas de janeiro até agora. E óbvio que se achavam que isso ia continuar dessa forma, nesse ritmo, com a economia do jeito que está, sem haver alguma consequência, quem apostou nessa linha está achando que está lidando com um país com 200 milhões de amebas. Não estou dizendo que a Petrobras não possa ter sua política realista de preços. Afinal de contas, se o que ela está vendendo é uma commodity internacional, o preço dessa commodity vale isso para o trigo, vale isso para outros produtos que o Brasil importa, ok, maravilha, está tudo bem. Mas tem que haver uma posição, uma política também macroeconômica e tal, que dê algum tipo de folga para o setor que é atingido diretamente por esse problema. Quando você aumenta, por exemplo, de acordo com a variação internacional, o preço do trigo, para ficar apenas no trigo, você vai impactar o preço das massas e do pãozinho diário do nosso café de cada dia, ok? Há como a sociedade segurar um pouco a onda, comendo menos massa e comendo menos pãozinho, procurando alternativa. Não vai comer bolacha, biscoito, pãozinho, macarrão, fettuccine, essas coisas. Mas pode comer carne, ovo, frango, sei lá, outros produtos que componham a dieta diária que não sejam baseados naquela commodity que encareceu repentinamente ou acentuadamente em pouco tempo. Mas como é que você faz com o óleo diesel? Você tem um caminhão movido a óleo diesel, aumenta o óleo diesel em 57% em um ano e em 25% de janeiro para cá, você não pode botar farinha no tanque do caminhão, não pode botar gasolina, não pode botar álcool, não pode botar água oxigenada, ele não vai andar. Então, neste caso, não há como o consumidor desse produto que aumentou assombrosamente substituí-lo na sua, bota aspas aí, dieta diária. E o que aconteceu? O frete não variou nessa proporção. Nem poderia variar. A tonelada transportada também não variou. Os caminhoneiros que estão aí, a União Nacional dos Caminhoneiros Autônomos, é uma das entidades que está mobilizada em torno desse assunto, estão pedindo aí 90% do frete da transportadora para o autônomo, tendo em vista um projeto de lei que já foi aprovado, redução do preço dos combustíveis em geral em 50%, PIS e COFINS e tal, os impostos incidentes sobre o combustível, tá bom, a Petrobras tem que transferir o preço automaticamente, porque a Petrobras é uma empresa que tem que ser líquida, que tem que ter autonomia na sua gestão econômica, faz de conta que ela não é uma empresa estatal, faz de conta que não tem dinheiro público na formação da sua história, do seu patrimônio, ok, que ela não tem compromisso nenhum com a sociedade, só com os acionistas, só com sua liquidez, só com sua viabilidade econômica, ok, vamos aceitar isso. Mas o Estado brasileiro, o governo, portanto, que gere esse Estado, tem que dizer, não, deixa eu ver como é que eu vou lidar com essa realidade para não produzir um colapso
num determinado segmento da economia. Deixa eu ver o que eu estou cobrando aqui dentro desse preço. Eu estou cobrando PIS, eu estou cobrando COFINS, eu estou cobrando imposto, não sei o quê. Então, na minha parte, eu vou dar uma aliviada. Porque o que eles estão vivendo uma ilusão completamente idiota é achar que isso aí não vai ter consequências. E as consequências de uma greve de caminhoneiros, que o diga o saudoso Salvador Allende, são sempre muito graves. Eles estrangulam a economia. A matriz, o modal de transporte da produção nacional não é trem, não é navio, é caminhão, é estrada. O Brasil é um país rodoviário. Outra burrice monumental, né? Depois de ter sido razoavelmente servido por malha ferroviária, ela foi destruída, que fim levou a rede ferroviária federal? Virou um fantasma que só serve para operações de corrupção com fundo de pensões e tal. Outro dia tivemos prisões nessa área aí. A rede ferroviária federal acabou como acabou a malha ferroviária do Brasil. O que tem hoje é uma brincadeira, uma piada. O país não tem malha ferroviária. Se não tem malha ferroviária e também não tem malha fluvial, apesar da quantidade de rios que temos, o transporte de mercadorias pelos rios brasileiros é quase igual a zero. Apesar do litoral maravilhoso que nós temos, também o transporte de mercadorias pelo litoral também é quase igual a zero comparado no seu conjunto. Onde é que está indo a mercadoria? Está indo pelas estradas, pelas rodovias. Em cima de quê? De caminhões. A única reação até agora, sabendo-se que isso ia acontecer, porque ninguém podia ignorar, eu dei uma nota na coluna Isto É, dizendo o seguinte: com tanto estrategista de informação e contra-informação e inteligência na ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, você deve passar por aqueles caras, você deve ter a sensação assim que está passando do lado de James Bond, sabe? Tudo gente que sabe de tudo, pesquisa, informa. Presidente, tenho aqui uma informação. Ninguém avisou o presidente Temer que ia haver essa manifestação. Ninguém avisou que isso vai ter um impacto enorme na economia. Ninguém chegou ali e disse: presidente, vamos nos antecipar. A gente não pode interferir na política de preço da Petrobras, mas vamos fazer o seguinte: baixa um ato aí criando uma política qualquer de compensação. Não estou dizendo para virar 0% de aumento no combustível, mas 57% em um ano é em piada, pô. 25% só, isso é outra piada. Presidente, dá uma compensação. Eles estão pedindo, por exemplo, que parem de cobrar nos pedágios o pedágio em cima do eixo levantado. O caminhão passa carregado, aquele eixo com pneu vai para o chão e cobra, anda na estrada, ok, cobra por ele. E quando ele passa descarregado, que aquele pneu não está desgastando a estrada, as concessionárias cobram também. Fim das restrições na ponte Rio-Niterói e Serra de Petrópolis para passagem pelo arco metropolitano de Bagé. É um pedido regional para ver se quebra o galho, se baixa custo dos caras. O que foi feito? Nada. Nada. A única reação do mundo oficial a isso que está acontecendo agora, e anotem, vai piorar, foi a seguinte: Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, propôs a criação de uma comissão na Câmara para discutir o problema do preço dos combustíveis. Essa Câmara dos Deputados e o senhor Rodrigo Maia são a expressão da inutilidade desta legislatura. Não estão votando nada, não estão trabalhando. Há meses não comparecem para produzir nada de consequente. Vão criar uma comissão para discutir preço. Para que o Rodrigo Maia anuncia isso? Para fazer farofa, oba-oba. Por que não discutiu isso antes da paralisação? Ia ser farofa do mesmo jeito, mas pelo menos não ia ser tão cínico, tão oportunista. E o Estado, repito, o governo, o Ministério de Transportes, a ABIN, que deveria ter dito ao presidente antecipadamente, alertá-lo, o presidente da República, nada, estão por aí flanando, cuidando do próprio umbigo, da eleição e tal. Repito, essa greve dos caminhoneiros tem um potencial gigantesco, como toda a greve do caminhoneiro em qualquer lugar do mundo, de abalar profundamente a nossa economia. Nós não temos alternativa ao transporte rodoviário de mercadorias. Então é bom que, em vez de ficar de palhaçada, fingindo que nada está acontecendo, propondo criação de comissão, que o governo brasileiro hoje tome alguma providência. Acho pouco provável que a Petrobras seja induzida a mudar sua política. Vai ser uma desmoralização da atual diretoria. Acho improvável também que se crie preços distintos do diesel consumido por caminhões para o diesel consumido, por exemplo, pelo carro da minha doce Verusca. Em alguns países do bloco socialista, do bloco comunista, a época, né, da divisão da Europa entre esses dois blocos, havia esse tipo de política.
o táxi e o caminhão, os veículos de comércio tinham um combustível mais barato do que os veículos particulares. Aí tinha mercado paralelo, tinha o diabo, não funcionava. Porém, aqui, quem sabe, vão querer criar alguma coisa do gênero. O que não dá é para não fazer nada. Isso aí vai dar bode, minha gente. Lamentavelmente, é o recado dessa segunda-feira. Vamos tocar o barco.